Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! O nosso podcast foi criado para quê? Para dar voz para nós mães, né? Para apresentar para vocês a nossa rotina exaustiva, cansativa, mas apaixonante ao mesmo tempo, né? Para a gente aprender também, ensinar vocês, mostrar as nossas angústias, as nossas alegrias, os nossos troféus, que são os nossos filhos, independente de qualquer coisa, né? Sempre. Então, bem-vindos! E hoje o que a gente vai falar, né, é muito importante, que é a expectativa e a realidade dos nossos filhos no esporte e como uma rede de apoio pode auxiliá-los, né, nessa trajetória. E para ajudar a gente a discutir esse assunto, uma especialista, né, porque a gente só dá pitaco, então hoje a gente trouxe uma pessoa que realmente entende do assunto, que é a nossa convidada, Fernanda Bolzan Carneiro. Ela é formada em psicologia pelo Mackenzie. Bora lá, gente, que tem bastante coisa, hein? Ela é com especialização em psicologia do esporte e da atividade física, e Jung e corpo, psicoterapia analítica e abordagem corporal. Hoje ela atua no Esporte Clube Pinheiros com atletas de alto rendimento, incluindo olímpicos, e também no consultório clínico dela, que depois ela vai falar um pouquinho também pra gente, né? Ela já trabalhou com a Seleção Brasileira de Judô Paralímpico no SESI, em São Paulo, natação e polo aquático e em categorias de base do futebol, e também em projeto social de rugby. Seja bem-vinda, nossa convidada, Fernanda! Muito obrigada. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar falando, pela oportunidade de falar um pouco da psicologia, do esporte e a abertura, né, de fala diante de algumas coisas, vocês tirarem dúvidas sobre, porque o que os pais mais trazem pra gente são dúvidas, né? Então acho que é um bate-papo muito bom e que bom. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. E vamos. A gente fala assim que, graças a Deus, hoje em dia, o esporte, acho que assim, de uns anos pra cá, ficou muito claro pra gente que o esporte não é só o físico, né? Que é metade físico, metade mental, né? Que um complementa o outro. Porque acho que até um tempo atrás a gente não tinha essa ideia, né? Então, acho que hoje em dia, eu não sei, como que você acha que tá? Você acha que vem evoluindo muito nesses últimos anos essa... Olha, muito se falava do mental, porém não se dava importância pro mental. Toda vez que se falava da questão mental, eles falavam de uma certa maneira, assim, errou tal pênalti, foi o psicológico. Com certeza foi o psicológico, ele deveria ter treinado mais, deveria ter trabalhado melhor a confiança, mas pouco se trabalhava isso, mas era assim, um atleta... Superficial, né? Muito. O atleta tem que se esforçar mais, então ninguém sentava com o atleta para trabalhar sobre isso ou perceber as próprias emoções. Então hoje, todo mundo está começando a perceber, né, muito mais por falas de atletas, por falas de técnicos, que é muito importante também ter essa fala do técnico diante disso, e de pessoas ao redor esse cuidado, e aí começaram a perceber que assim, a gente precisa começar a trabalhar também essa parte psicológica. Então, até tem técnicos com quem eu trabalho, eles falam assim, não, o horário da terapia é um horário de treino. Um horário muito legal, que isso aí. Muito. E eles falam assim, o horário da terapia, você não pode faltar. Você tem que estar lá, você tem que estar lá a cada 15 dias, você tem que estar lá toda semana. Tem dúvidas, pergunta. Então, essa comunicação e da rede de apoio, ter realmente esse apoio do trabalho é muito importante. Os clubes terem enxergado que necessita, né? Que é muito importante. Exato. Né? Se você não trabalhar, não adianta você falar que precisa. Não, e quantos atletas não pararam por muitas questões e que não se falava sobre isso, né? Falava diante de outros assuntos. Ou escondia isso ou aparecia de outras formas, né, através de lesões, através de momentos de, não, simplesmente eu quero parar, não quero mais, ou jogava muito mal, e aí você começava a ver, é verdade.
E aí você começa a ver que começa a perder ritmo. E aí, aquilo ali demonstra muitas questões emocionais. Mas, antigamente, ninguém apontava o dedo e falava, olha... E teve alguns corajosos, né, que deu a cara a tapa e que assumiram que realmente a parte mental fez muita diferença a ponto de querer parar. E aí foi quando começaram a falar, não, peraí. Fora quando o problema também vem de casa, né? Aí no clube não tem essa rede de apoio, que por mais que muitos acham que é coisa simples, mas não é. Se cada clube tivesse um profissional na área do psicólogo, eu acho que sim, ajudaria muito as crianças e até mesmo técnicos, professores, os pais. Porque às vezes chega uma criança de casa com um problema em casa e o garoto tem um potencial incrível ali no esporte, mas aquela situação em casa é tão grande em cima dele, aquela carga, e acaba comprometendo o desempenho dele no futebol. E aí o técnico não entende a situação, ao invés de conversar, não, o garoto é ruim, e aí vai lá e dispensa o garoto. Mas não, por trás de tudo aquilo tem uma situação que está mexendo com o psicológico dele, né? E entra aí no... Peraí, deixa eu só te entregar a caneca. Obrigada. Você vai querer beber uma aguinha, e aí você não vai ter. Obrigada. 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 Ai, que linda. Mas isso também entra num pouco o ponto do que todo mundo, quando fala sobre psicologia do esporte, as pessoas têm uma ideia de que nós só vamos trabalhar a área do esporte. A área do esporte. Ou só vamos trabalhar habilidades ou ferramentas mentais para você conseguir bater um pênalti bem. A concentração, a atenção ali. Mas muitas vezes, maioria das vezes ainda, o atleta ele não vai me trazer isso. Ele vai me trazer outros fatores. Como você falou no começo, é uma pirâmide de situações, né, que vem ocasionando tudo isso. Não é só a questão do campo, né? Porque às vezes onde era para ele ter apoio, que era em casa, é onde ele tem mais cobrança às vezes. Exato. Assim, já quantas e quantas vezes atletas com quem eu trabalho que chegaram e falavam, Fernanda, eu preciso falar o que está acontecendo em casa. Ou um processo de luto, né? Algum ente querido veio a falecer, ou está num processo, está doente e tudo mais. Independente da idade, o ser humano sente, assim, tanto criança quanto adolescente, quanto adulto. Adulto ainda tem um pouco mais essa facilidade e habilidade de falar diante de algumas coisas, e mesmo assim a gente começa a criar muitas barreiras para se falar. Mas a criança, ela apresenta de outras maneiras. Apresenta dentro de casa, sem muita vontade de fazer as coisas. Não quero comer. Então, tem alguns sintomas. Acontece uma regressão ali naquela criança de várias formas. Então tem alguns sintomas que vão aparecendo ali na criança que pode ser alguma coisa no ambiente e que aí ele não vai render dentro do esporte. Ele não vai render, ele não vai aproveitar, ele não vai se divertir. E aí se você chega num ambiente a qual tem muita pressão, aí o que era para ser diversão não se torna diversão. E aí não é só no esporte que vai ter essa regressão, é em todos os lugares da vida dele, né? É na escola, na família, no esporte, em todo lugar. Exato. Mas eu acho que o que você está falando, né, Fer, é muito que assim, você cuida do ser humano, você não cuida do atleta, né? Embora você tenha a especialização, porque você tem que entender o tanto que o esporte exige, mas não tem como você dividir o ser humano e falar assim, eu vou tratar só a parte dele dentro do campo e não tratar o restante, né? Porque você trata do ser humano, você não trata do atleta, né? Porque não tem como render. Se o ser humano ele não está bem ali, ele não vai conseguir render dentro. É igual nós no nosso trabalho. Sim. Se a gente está com confusões dentro ou dentro de casa, ou diante de algumas situações, quando a gente vai pro trabalho, a gente já tá cansado. Vai levar aquilo, né? Vai levar de alguma maneira. De lado, E aí, o esporte é a mesma coisa, assim. Eu acho engraçado quando alguém fala, entra pro campo e esquece o que tá acontecendo lá fora. Eu falo, nossa, eu gostaria muito. Tivesse como apertar uma tecla, né? Aperta seria ali, lindo. Pronto. Mas não tem como. Quantas vezes, assim, o atleta tá me contando algumas coisas e a gente fala, olha, vamos trabalhar sobre isso. E tem atletas que, assim, começa, né, falando sobre o treino e tudo, aí depois ele vira e fala assim, Fernanda, eu preciso te contar uma coisa. E aí começa a falar de algumas questões. Não tem nada pra falar e de repente despeja um monte de coisa. Tudo bem, sim. Porém. Esse daí é quando você sabe que o atendimento vai render. Quando ele fala assim, não tenho nada pra falar, não.
Aí você espera 50 minutos de fala que vai ter. E aí... E o que eu achei muito legal que você falou agora, que assim, falava-se muito de psicologia, da parte mental. Só que eu acho que hoje em dia perceberam que assim, não adianta só falar. É o que nem você falou, faz parte do treino. E é o que você estava falando mesmo. Eu falo assim, não, faz parte do treino porque não adianta só a gente falar, você tem que fortalecer o físico e você tem que fortalecer a mente. Sim. E não é qualquer pessoa que vai fortalecer a mente. Não é a gente pode, como mãe, a gente faz o que a gente pode, mas a gente não entende a mente a fundo. Então, acho assim, a importância dos profissionais, eu acho que assim, da mesma forma que um professor de educação física tá lá para fazer a parte física do seu filho, o psicólogo tá lá para fortalecer a mente dele, né? Então, eu acredito, assim, que vocês sejam, hoje em dia, cada dia mais, a gente tá enxergando isso, né? Eu falo que quando eu sento com um atleta para começar a trabalhar, por exemplo, a confiança, né? Porque isso é clássico. É a primeira coisa que o atleta fala no atendimento. Fala assim, não, Fernanda, a primeira coisa que eu quero trabalhar é minha confiança. Eu falo, vamos lá. Eu falei, vamos com calma, que é um processo. Tem atleta que não gosta que eu fale isso, mas é um processo. Não tem o que falar. Não tem uma pílula mágica, não né? Tem. Uma coisa que eu gostaria muito, gente, que ele tivesse. Sim, eu falo pra eles isso. Eu gostaria que abrir um capítulo e falar só disso e falar, é isso aqui o resultado. É 1 mais 1 é igual a 2. Mas, infelizmente, não é isso. Tem muitos fatores que podem acontecer e tudo. E aí, quando você começa a trabalhar isso com o atleta, eu falo pra eles assim, confiança é alguns fatores, né? Eu falo que é as 4 pontas da cadeira. É o físico, tático, técnico e psicológico. Porém, você não vai ter confiança, não tem como a gente trabalhar algumas questões psicológicas se o físico também não tá muito bom. Se o tático também precisa ser trabalhado. O técnico precisa também ser trabalhado. Então, isso tudo, quando a gente começa a ter uma habilidade e começa a treinar esses pontos e começa a perceber que está indo bem, eu falei, pronto. Aí você tá começando a criar sua confiança com você mesmo. Porque você percebe que tá indo bem. E aí você começa a trabalhar algumas questões psicológicas, né? Pontos de concentração junto com isso tudo. E aí entra no papel do psicólogo que ele não trabalha sozinho. O psicólogo nunca trabalha sozinho. É outra coisa que eu também dou risada quando eu escuto alguém falando que o psicólogo trabalha sozinho. Eu falo, gente, não na área do esporte. Porque vai ter momento que eu tenho que conversar com o fisioterapeuta. Se você tá trabalhando dentro de uma equipe, como que eu vou conversar junto com o fisioterapeuta? Como que eu vou conversar com o nutricionista? É uma equipe toda. É uma equipe um conjunto, toda, né, de fatores para as coisas. Totalmente. O tanto que eu converso com os nutris, eu falo assim, senta aqui. A gente precisa falar sobre algumas coisas, os preparadores físicos, os técnicos. Então, o que dá muito certo é quando você percebe que tem esse trabalho multidisciplinar e aí se torna um time, né? É um time. A comissão técnica é um time. A psicólogo tá ali junto da comissão técnica. E aí você começa a trabalhar essa ponte de todo mundo, começa a trabalhar, entender como que é a fase da nutrição agora para trabalhar a fisioterapia, por exemplo, num processo de lesão. Como que a gente pode trabalhar a questão psicológica junto com o fisioterapeuta, junto com o nutri. E na hora da lesão, eu creio que é bem complicado, porque quando o garoto se lesiona, que ele fica afastado dos treinos do campeonato, da escola, e quando ele volta, então automaticamente o psicológico dele já vem bombardeando. Eu fiquei um mês fora, já tem outro garoto no meu lugar, eu perdi o meu lugar, e agora o que eu vou fazer? Eu acho que o principal é você trabalhar primeiro quando acontece a lesão, né? Porque eu acho que é o momento para ele. Se ele já sai preparado, ele volta melhor ainda, bem preparado. Ele tem que ter todo um suporte, porque a lesão é um momento pro atleta que eu acho que é um dos piores, né? Olha, o tanto que eu escuto dos atletas assim, eu parei. Quer dizer, eu lesionei, eu vou ficar parado, eu não vou evoluir, eu não vou conseguir evoluir. Eu falo, gente, não é isso. Eu falo, é um capítulo da sua vida. Eu falei, quando você tá lendo o livro, um capítulo da sua vida, você não parou o livro. Não. Você tá continuando o livro. Apenas um capítulo. Eu falei, como que a gente vai trabalhar agora essa questão? Muitas vezes, no processo de lesão, que realmente é muito complicado, ele é um processo ali com muita oscilação de humor. Sentimentos, então né? Nossa, imagino, deve ser terrível. Vai ter momento que você tá muito feliz, vai ter momento que você vai estar muito triste, porque você evoluiu, assim, 5% do que você gostaria, né, de ter evoluído, mas às vezes pro fisioterapeuta você fala assim, cara, você evoluiu muito. Ficar feliz por essa pequena evolução, né? Mas, se tá acontecendo o campeonato junto ao mesmo tempo, você vai lá assistir o jogo, você fala, nossa, não posso. Não posso porque eu vou ficar mal.
E aí, tem momentos que eu falo até pro atleta, assim, eu falo, olha, tá te fazendo mal? Então não vai. Assim, é uma coisa que tá te fazendo mal. Eu já ouvi muito eu falar isso. Às vezes a gente fala com pais mesmo, né? Vamos lá assistir o jogo. Aí o pai fala, eu não vou, porque ele vai lá e assiste e depois, tipo, acaba com o final de semana dele, porque ele fica naquilo que ele queria estar lá jogando e ele não pode, né? Exato. E aí é você respeitar isso do atleta, né? Lógico que com o tempo você trabalhar essa coesão de novo, essa integração novamente com a equipe, porque você tá um pouco afastado, mas você tem que trabalhar esse ponto também, porque e respeitar. Se não é uma coisa que o atleta quer voltar, ele não quer voltar. Ele quer com o tempo, ainda é um momento muito doloroso, né? E tem alguns que lidam com isso com medo, né? Porque nossa, vai acontecer de novo, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Por mais que nós voltar, né? Então na hora de voltar. Por mais que a gente, os pais, sejam leigos nessa situação, porque mãe e os pais pegam muitos pontos dos filhos, mas muitas coisas passam na nossa visão que a gente não consegue pegar. E eles começam a dar sinais. Não é, nossa, mas o Joãozinho ontem estava perfeito, hoje ele regrediu, ele caiu, não foi de ontem. E isso já vem há muito tempo. Ele já vem dando sinais de comportamento, só que às vezes os pais não querem ver, né, a palavra certa, mas às vezes a correria do dia a dia acaba que, é normal, porque ele tá crescendo, tá na adolescência, a puberdade, então o comportamento é normal, de ficar mais agitado. E não é. Cada detalhezinho é importante. Lá em casa, por exemplo, eu tenho 3. Eu tenho de 21 e tenho gêmeos de 13. Então, assim, nós temos uma tática lá em casa que nós não temos televisão no quarto. Cada um faz a sua vida, a sua família como quer. Nós não temos. Nós não autorizamos. Televisão é só na sala. Quarto, ninguém tem televisão. Porque nós conhecemos como que são eles nesse mundo de hoje. Computador e celular, a gente vai deitar, desliga tudo. Então, assim, claro que eu sou falha bastante. A gente sempre fala, né, que a gente não tem manual de instrução. Mãe não vem com manual, a gente erra, aprende com os erros. Mas eu acho que nós, mães e pais, temos que ficar de olhos muito abertos em tudo que eles fazem. Escola e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, nós estamos fazendo uma consulta aqui, gente, em vez de falar do tema. Vamos voltar para o tema. Mas isso aqui tá dentro da situação. Mas você viu como a gente não se deixar, a gente fica aqui 3 horas perguntando pra você de tanta coisa que tem pra perguntar. Se depender de mim, eu fico 3 horas. Porque eu creio que isso que eu falei, você passa muito por isso. Porque os pais não têm essa visão e acham que é do nada. Nossa, Fernanda, mas ontem ele não era assim, hoje do nada aconteceu isso. E aí entra um pouco essa questão da comunicação junto com o adolescente e a criança, né? Algo que antigamente não era muito de autoridade, e aí se construíam muitas pessoas assim, como essa questão de autoridade também. E hoje a gente começa a perceber que se tivesse essa restrição, antigamente era menos comunicação com as pessoas. Agora é o TikTok, é o Instagram, qualquer rede social, você entra, você tem informação. Sim. O Google, o ChatGPT, tem tudo. E você pergunta tudo que você quiser. Tudo mastigado aí. Nossa, tudo. Assim, a quantidade... Outras coisas também. Tem atletas que eu atendo que eles já chegam assim, Fernanda, eu vi isso daqui no Instagram, eu falo que e aí, assim... me traz um diagnóstico dele. É o psicólogo GPT. De 30 segundos. Exato. De 30 segundos que ele viu uma coisa no Instagram e aí ele fala assim... mas isso eu não sei vocês, mas o meu já... Mãe, eu acho que eu tenho TDAH. Certeza. Porque eu vi não sei nas quantas que nananã, não é isso? Exato. Se auto, né? Daqui a pouco até se medicar, se deixar. É bem isso. Tá acontecendo perigoso, muito isso. Tá perigoso. E aí eu falo que eu aprendo, assim... Os atletas me trazem e eu falo, olha, peraí. Aí eu dou toda uma instrução, uma psicoeducação diante disso. E aí depois eu vou sentar pra estudar, porque eu falo assim, peraí, se a pessoa me falou isso, eu tenho que saber também. Porque se eu não souber responder, se algum dia ele chegar com alguma informação e eu não souber responder, como é que vai ser? Confundir mais, né? Então eu falo que o Instagram me ajudou a estudar mais. Porque eles chegam com tantas perguntas que eu comecei a pesquisar por artigo, né? Eu falei, peraí, o que o artigo tá me falando sobre TDAH, por exemplo? TDAH é isso assado. Eu falo, olha, então, tem nada a ver. Os 30 Aí você estuda de verdade, não é um videozinho
videozinho de 30 segundos que eles veem, né? Exato. E aí eu tenho que sentar e explicar pra eles o que é TDAH. Sim. Porque hoje tá muito fácil, né, o diagnóstico diante de algumas Sim. coisas. O fácil, um pouco forte a palavra, mas tá muito rápido o diagnóstico. Eles te dão lá 3 características e, fechou essas 3 características, você tem isso. Já E tem não isso. é assim, né? Tem tantas outras coisas, né? Nossa, tem muito mais. Assim, para fazer um diagnóstico, você precisa ter uma observação de muitos ambientes. Você precisa ter uma comunicação com muitos profissionais que estão ao redor da criança, do adolescente, né, do adulto. Mais a fundo, né? Total, fazer testes. Tem Sim. testes psicológicos que demoram, que são um processo. E muitas das vezes, Fernanda, ou a criança ou o adulto é falta de vontade, falta de vergonha na cara mesmo, que não quer fazer tal coisa. É TDAH, porque ela não tem controle, não tem autocontrole de fazer tal coisa. Não, é da pessoa que não quer mesmo E é cansaço, fazer aquela coisa. né? E é o cansaço. Começando lá do comecinho, então, para as famílias que estão, né, que agora estão iniciando, ou que nem nós, que já estamos há muito tempo, qual que você acha que é a maior expectativa da família quando uma criança está em um esporte de alto rendimento? As expectativas são muito criadas quando a gente começa a observar o adulto já, né? E aí quando a gente escuta histórias de adultos na formação, eu fiz isso, assado, a minha história foi essa, a história do Cafu, por exemplo, que foi Reprovado várias vezes. Uhum. Agora eu já escutei do Paquetá também. O Paquetá também foi do Flamengo também várias vezes. E aí, assim, muitas vezes se cria expectativa diante daquilo. Hoje, né, é que o futebol, ele é algo nosso, né? Eu falo que é uma cultura já nossa no Brasil. Então, quando a gente já tem uma ideia de que colocar o filho, a gente já tá lá na frente. Só que é um processo, é etapa por etapa, são momentos de transição, são quedas, são subidas, são momentos que o técnico, ele gosta, né, eu coloco bem entre aspas, gosta ou não do atleta, se vai dar abertura ou não para o atleta jogar. Então são muitos fatores. Então a expectativa, muitas vezes, junto com os pais, também é nesse processo de assim, calma. Às vezes você tá pensando lá ele com 20 anos, mas ele ainda tem 12. Então vamos pensar nele com 12 anos. Eu falo pros atletas que é igual subir uma escada. É mais fácil a gente subir degrau por degrau do que a gente ir subindo de 3 em 3. Porque de 3 em 3 é mais chance de a gente cair. Muito. Então, quando a gente começa a trabalhar também essas expectativas do como que está hoje, como que a gente vai trabalhar hoje, como que a criança, o adolescente, o adulto, até, né, quando se torna aí 18, 19 anos, como que a gente começa a trabalhar isso aos pouquinhos, se torna algo mais prazeroso. Porque senão a ansiedade, ela começa a ser algo muito ruim. A ansiedade é uma emoção nossa. Ainda bem que a gente tem. E na prática, às vezes, os pais acabam transmitindo para os filhos, né? As nossas expectativas, a gente passa para eles. Totalmente. E aí, acho que o problema começa daí também, né? Sim, porque a criança, às vezes, ela tá ali só jogando. Não tá nem... Ela tá brincando, ela tá se divertindo. E aí ela joga super bem porque ela tá se divertindo, né? Porque entra naquele assunto que a gente falou de quando ela está bem, ela tá ali aproveitando o momento. E aí, quando começa nessa ideia do, não, tem que jogar bem porque o olheiro tá vindo e você precisa pra daqui 2 anos. E aí você fala, opa, peraí. Então, é uma coisa mais séria pra eles que não tem nem... Olha, eles ficam muito ansiosos quando fala assim, amanhã eles vão jogar contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o São Paulo. Então, os meus não, a gente já, sempre, eu falo que eu sou psicóloga, mãe psicóloga. Eu já preparo eles, assim, olha, por ser outro time, eles não são melhores do que vocês e vocês não são melhores do que eles. Vocês têm a mesma capacidade de igual para igual, só depende de vocês. Então, você vai enxergar o seu adversário como uma criança igual a vocês. Pronto. Se ganhar ou perder, faz parte. Só que tem criança que quando entra no campo, que vê esse time grande, é o São Paulo, é o Flamengo, eu vou perder. Olha, aquele menino tá lá. O fulano veio, e agora? A gente sempre escuta isso, né, Vê? E eles já entram em campo já com medo, ansiosos de perder, e acontece que acabam perdendo. Muitas das vezes pelo medo, pela ansiedade. E entrando nisso, como você acha, o que você diria para nós, mães, pais, para tentar ser mais apoio e menos cobrança?
Porque Que a cobrança é grande. acaba, né? A gente tem que ser o apoio, não a cobrança. E às vezes acaba perdendo a mão nesse sentido, né? Acho que aproveitar o processo também é um dos pontos mais importantes. Às vezes é igual entrar no carro logo depois do jogo. Mesmo se jogou bem ou jogou mal, às vezes o atleta não quer falar nada. Ele só quer escutar uma música ou decidir o que vai comer. E aí você fala assim, você quer comer o quê? E às vezes é essa comunicação, porque assim, é você aproveitar o momento. Aproveita o momento do jogo, lógico. É o momento do jogo, eu tô ali como torcida, eu tô ali como mãe, eu tô ali como pai, né? E tudo mais. Parou o jogo? Tá bom, acabou o jogo. Ó, depois a gente pensa sobre isso, vamos trabalhar outras coisas. Ou você quer conversar sobre o jogo? Não quero. Então tudo bem. Então, acho que lógico que é muito difícil pra vocês, eu imagino. Na prática não é bem falar, eu vou te dizer que assim, é muito difícil até parar de falar. Que normalmente quando se joga de manhã cedo, o assunto até a noite é o mesmo é um chegar. jogo. Você poderia ter feito daquele jeito, mas ela tava na sua cara. Por isso que eu falo pra você que hoje em dia, que nem eu acho que quando você pega principalmente criança de base, assim, você fala assim, meu Deus, não é a criança, é o pai, como que eu faço, né? É a mãe, né? E o pai fala assim, mas você treina a semana toda a mesma jogada e você não fez. E às vezes eu converso com o pai e com a mãe e eu falo assim, então, mas você não faz também o mesmo trabalho, às vezes, toda semana? E às vezes erra. É a mesma coisa, porque ali você tá num momento de pressão. Muita pressão. Falando um pouco do futebol, é assim, você tá num processo de 45 minutos de pressão e depois mais 45 minutos de pressão. Outros esportes são 4 minutos, né? Eu digo assim, do judô. São 4 minutos ali que você precisa ganhar. Logo depois, você tem mais uma. Logo, você tem mais uma, você tem mais uma, você tem mais uma. O que eu muito vou trabalhando com os atletas é assim, não pensa já nos 90 minutos. Ou vamos começar a diminuir essa ansiedade dos 90 minutos. Quando a gente fala também o não pensar batata, você já vai pensar naquilo. Porque você tá negando. Porque senão você vai começar a negar suas emoções também. Então, às vezes, você tem que acolher. Os pais acolherem as suas próprias emoções também é bom. Então, assim, teve um jogo, eu acho que é aquele momento, assim, acabou o jogo, o atleta, o filho e tudo mais ainda vai pro vestiário, ainda vai se trocar, é aquele momento do pai e da mãe que se acolher, falar, tá bom, foi um jogo ruim, perderam o campeonato, perderam algum jogo específico. Perderam o pênalti, agora esse pênalti. Esse pênalti vai ficar, gente. Então, é esse momento ali que o pai e a mãe tem que se acolher. E aí se acolhe e fala, nossa, realmente eu tô bravo, eu não gostei de tal situação. Ufa, respira. Aí chega o filho. Aí quando chega o filho é aquele momento, tá bom. E aí, filha, como é que é a situação? Então, tá tudo bem acolher também. Todo mundo é ser humano, todo mundo vai ficar frustrado, todo mundo vai ficar ansioso, todo mundo vai ficar bravo. Até profissionais também. Todo mundo que é um dos profissionais ali, a gente fala, opa, o que tá acontecendo? E como que eu vou entender as minhas emoções diante disso? Né? Quantas e quantas vezes eu já escutei de físio, de preparador físico me falando que tava num jogo e falar assim, e aí, Fernanda, como é que a gente tem que ser? Eu falo assim, respira, se organiza ali, porque é o atleta que tá ali, a gente tem que dar apoio pro atleta. Esporte, né? Muita emoção, né? Não, muita emoção, mistura muitos sentimentos, né? Então, pra saber lidar ali, na prática é complicado. E assim, eu tava escutando essa semana uma pessoa do esporte falando, que eu achei muito engraçado isso, que ele falou assim, as expectativas dos pais, né? Aí ele falou assim, o que ele tá tendo que lidar agora? Os pais de atletas que estão virando influencer, porque agora eles querem aparecer também. Então, assim, aí tem essa também. Ele falou assim, até você que trabalha com isso, Vivi, você deve sentir muito isso. Eles têm que cuidar da parte do atleta, mas também tem que tomar todo um cuidado do pai, que ele fala pai e a mãe, da imagem do pai e da mãe. Que na verdade não tem nada pra ser influencer, nem nada, e resolve que quer aparecer. Então, hoje em dia também esse negócio da vitrine, da internet, de tudo, aí tá, além da cabecinha dos filhos, ainda você tem que cuidar da cabeça do pai e da mãe, né? De questão de querer aparecer, Tem que ter todo um trabalho pra família, né? E eu acho que às vezes a expectativa é até nessa, né? Porque se meu filho não for o que eu quero, como que eu vou aparecer? Porque aí, né? Quer ver um modelo de mãe? A mãe de fulano tá viajando, tá postando e não sei o quê. Então, esse tipo de pessoa que eu quero ser, esse tipo de mãe que eu quero ser, né?
né? Quero ser a mãe de fulano. Que e aí é mais uma pressãozinha, né? Porque às vezes eles estão no campo e aí os pais e as mães estão na internet falando besteira, fazendo besteira, postando besteira, aí se envolve com... enfim, é muita coisa. Olha o que eu faço pro meu filho, é isso. E a internet, eu falo que é uma vitrine. E a gente posta o que a gente quer. A gente posta o que a gente quer que o outro veja. Né? Exato. A gente quer quer mostrar o que o outro quer ver também. Então, às vezes a gente pesquisa muitas vezes algumas coisas com a procura de ver algumas situações. Encher os olhos dos outros, né? Exato. Quando a gente pesquisa uma coisa no Google, que rapidamente ele entende o que a gente está procurando. Então, automaticamente, nossa, apareceu um monte de coisa do que eu vi ontem. Então, é a mesma coisa. Vocês querem engajar, né? Então, eu falo que assim, as pessoas postam a viagem, mas ninguém vê as prestações. Ninguém vê as prestações. Assim. Isso mesmo. E tá tudo certo. Você mostra o campeonato de 5 dias, mas não os boletos de um ano que você vai ficar pagando. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós vamos seguir no Instagram. Sim. Eu falo muito isso pros atletas. Às vezes eles me trazem... A gente estava falando do processo de lesão. O processo de lesão é um dos que eu mais comento com eles. Eu falo, toma muito cuidado com o Instagram. Porque você vai ver outros atletas competindo diante de alguns campeonatos e tudo mais. E aí você começa a se comparar. Você fala, eu tô parado. Na verdade, você não tá parado. Você tá no seu processo de lesão, né? E você precisa tomar muito mais cuidado ainda com a questão do Instagram. Porque se você tiver um dia que você está mal com você mesmo... E aí você vê alguém ali postando algo pela vitrine, que às vezes também não é um mundo maravilhoso, você vai ficar muito mais mal com aquela situação. Você vai se deprimir mais. Então, é um cuidado, assim, muitas vezes de quem você vai seguir, de quem vai falar, se é compatível com seus princípios, por exemplo. O que você vai postar também, né? Tem alguns que às vezes estão se ou como, o que eu vou postar, né? Como que eu vou postar ali? Que imagem eu quero passar, né? Então, a nossa mente é muito controladora. Você é especialista nisso, você sabe. Nossa, e ela vai se sobressair naquilo que você mais alimentar. Ela vai controlar a gente de uma forma a um ponto que quando você acordar, o que foi que eu fiz? E aí, às vezes já é tarde demais. E você acha, assim, questão de expectativa, essas coisas, os nossos é só futebol, então é esporte coletivo. E no esporte, você acha assim, tem uma diferença do esporte individual pro esporte coletivo? Olha, tem, diante de alguns aspectos, né? E aí já me falaram assim, acho que esporte individual é mais difícil do que esporte coletivo. Eu falo que tudo depende. Porque tem atletas que eles falam assim, Fernanda, eu não gosto de esporte coletivo, porque esporte coletivo, pra mim, eu estou ficando responsável pelos outros também. E aí, a pressão é muito maior. Então, comigo mesmo, só eu comigo, já basta. Então, tem esse aspecto também do esporte individual e do esporte coletivo. E tem eu acho que os dois têm essas dificuldades. Não que um seja mais dificultoso, vamos dizer assim, do que o outro. Cada um tem as suas particularidades. Mas isso que você falou é uma coisa que eu acho verdade. Eu nunca fui do esporte na escola. Porque na minha escola era assim, handball e vôlei. E eu não era boa nisso. E eu sentia isso, quando as meninas não me queriam no time porque eu não era boa, entendeu? Não é? É uma coisa que você sente, que você não é... E assim, aí depois eu comecei a correr, comecei a pedalar. Aí era uma coisa que era assim... Você e você. Era eu comigo, entendeu? E aí eu precisava o quê? Bater o meu tempo, bater o meu... E aquilo pra mim era tranquilo, entendeu? Não era uma coisa que, enquanto me incomodava muito a questão de eu ter que dar resultado pro time, entendeu? Se eu perder a bola, se fazer alguma coisa que vai prejudicar. De repente, eu acho assim, era falta de confiança minha, que eu devia falar, eu tô aprendendo que se lasca o resto do time, mas eu não tinha essa, então... E às vezes eu acho que até em escola, eu vejo que as escolas hoje em dia dão muita atenção para o coletivo e às vezes eu acho que falta um pouco a parte do atletismo, por questão disso. Às vezes a criança ou jovem não consegue ir pro coletivo, mas se você colocar ele numa corrida ou numa coisa, a criança evolui, né? Tênis. Eu tenho muitos atletas, eu atendo atletas de infinitas modalidades. E assim, o que eles me trazem é o individual. É eu comigo mesmo, eu tenho a minha dificuldade, eu tenho meus processos, eu tenho as minhas possibilidades,
E quando, por exemplo, no tênis, que é dupla, quando é no judô, tem uma competição em equipe, né? Que são muitas categorias. E aí eles trazem assim, Fernanda, é a nossa diversão. É o nosso momento, mas eu sei, mas lógico, com pressão, mas o meu momento individual é meu. É o meu momento. E aí, quando eu tô em dupla, quando eu tô em equipe, é outra situação. Eles se soltam mais, né? Mesmo tendo esse momento da pressão. E aí surge, aí também é algo que a gente precisa ir trabalhando, porque não é comum, né? Diante de alguns pontos. Porque é só às vezes que eles vão ter esse momento da equipe. Eles não treinam. A dupla do tênis, sim, né? Eles treinam esse momento. Mas o do judô, eles se reúnem e falam, é agora, vamos ter a competição por equipe. Eu vi agora, teve uma que todos tinham que ganhar, né? Isso. A competição por equipe... Uma junção de vitórias para que fosse... Eu acho que eu vou falar coisa errada, mas eu acredito que sejam 6 pesos, né? E aí, nesses 6 pesos, você precisa ganhar 3 a 4, né? Você precisa ganhar 4 lutas. E aí, é isso. E aí, se você... o judô, a natação também tem isso. A natação, o revezamento. E aí, eles falam, assim, é divertido o momento do revezamento. Porém, você vai dar o seu melhor. Assim, né? Deve ser da hora mesmo. Deve ser. Você tira aquele peso de só você com você, né? Vai dividir ali a pressão, a responsabilidade, né? E é um momento de diversão, mas isso não tira o momento individual deles de falar assim, a minha parte eu fiz, agora é com você. Eu acredito, Fê, que mesmo em grupo também, né, eles acabam se cobrando. Sim. Se um garoto passou a bola errada pro outro, ele acaba se cobrando no individual dele, porque ele poderia ter feito melhor. Ou ele vai estudar uma possibilidade de passar a bola pro zagueiro, né, pro lateral, de uma forma que ele vai passar certinho, que o outro vai receber de uma forma exata, no momento certo. Sim. E quando acaba que eles passam errado, eles acabam se cobrando. Sim. Poxa, eu poderia ter passado tal hora. Então, mesmo eles juntinhos ali, mas sempre vai existir o individual dentro de cada um deles. Sim. Não, é uma coisa, assim, muito importante de se trabalhar com eles, né? Porque eles querem ser... Não, a equipe... E você fala, tá, e você também? Como que você tá ali? Você tá se sentindo bem? Tô ótimo, bacana, perfeito. Mas tem atletas assim, a maioria que eu atendo no clínico, mesmo sendo esporte coletivo, a gente atende no individual, né? Então, como que vai ser essa comunicação com os parceiros? Fernanda, eu preciso melhorar cada vez mais, porque assim, eu melhorando cada vez mais, eu ajudo a equipe. Então, sempre a gente vai voltar pro indivíduo, sempre vai estar trabalhando o indivíduo ali, para um coletivo, para um momento, mesmo sendo um esporte individual, mesmo sendo dele, mas ao mesmo... Bom, os pais estando aqui, vocês sabem o coletivo, né? Mesmo sendo individual, você é coletivo, você tá ali diante de todo mundo. Então é esse momento também. Quanto melhor ele se sente bem e ele tá vendo sua evolução, melhor. Ele vai se desenvolvendo. Eu falei com a Gi, um esporte que não é tão falado. Acho que até né? Pelo menos eu não tenho tanto conhecimento. É a dama e o xadrez. Eu acho que esse individual, a pessoa deve se cobrar demais, cara, porque a estratégia de jogar dama e xadrez é muito complicada, é muito difícil. E aí fica ali ela brigando com ela mesma o que fazer, o que resolver. Você acredita que ela tem um atleta que joga, né, um esporte individual específico e ele joga xadrez? Que ajuda também, né? Até em questão de... Eu acho até os nossos, né? Sim. Em porque questão de uma estratégia. Tática, estratégica, visualização, né? Isso. Vocês já viram o Gambito da Rainha? Que é sobre eu adoro essa série. Nossa, é maravilhosa. Eu sou apaixonada. Eu assisti todos. Esse aí eu não assisti também. Maravilhosa, né, Fê? E aproveitando que a gente está falando de rede de apoio, né? Então a gente queria falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores, que são a nossa rede de apoio e que também pode ser a rede de apoio das mães de atletas. Por quê? A gente tem a Menegon Seguros, porque você que está viajando com seu atleta, seu carro tem que estar protegido, você tem que ter um guincho, porque se acontecer alguma coisa, para você chegar no campeonato, a sua casa não vai ficar desprotegida enquanto você está fora. Então, assim, precisou de seguro, manda uma mensagem lá para a Menegon que eles te atendem, tá? E questão das mães aí que tem
na correria, né? Você tem a escola e o esporte. E aí, às vezes, não dá tempo de sair para comprar as coisas. A gente tem a Magic Place, papelaria, que você pode ir lá mandar uma mensagem. E tem, gente, desde o básico até as modas, as coisas mais legais, as coisas das meninas, principalmente a gente que é mãe de menina, a gente não conhece muito essas modas, gente. Eu não conheço essas modas que tem aí agora, mas eu sei que essas novidades, né? Lá, gente, e uma coisa muito importante também, né, é a nossa parceira, que é o escritório de advocacia, o SV. E vocês também vai aparecer aí para vocês um QR Code, e lá tem vocês mandam uma mensagem, eles te mandam de forma gratuita uma apostila te explicando um pouco mais sobre a questão de patrocínios, contratos, tudo isso, para vocês tirarem as dúvidas, porque é super importante isso, né? Então, assim, tá aí toda uma rede de apoio, de proteção, de escola e de te auxiliar juridicamente, para você não ficar desprotegido em nenhum âmbito. E nossos agradecimentos a quem está aí nos patrocinando e permitindo que a gente continue com esse projeto tão legal, que espero esteja ajudando muitas mães. É isso aí, de coração. E agora, falando um pouquinho dos nossos príncipes, eles estão nessa transição da infância para a adolescência, que é uma fase bem complicada, né, Fê? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho assim, como abordar, como a gente, né, saber lidar, como entender também que para eles também é um processo de mudança. Pra gente é os nossos bebês, mas então, né, então assim, qual linguagem a gente adotar com eles nessa fase de transição aí pra adolescência? Essa questão do bebê, se eu te falar que até tempos atrás minha avó falava os meninos pros meus tios e meu pai, assim. Eu dava risada quando eu escutava, eu falava, mas meninos, você não é mãe ainda não, né? Não, ainda não, mas em algum momento eu tenho o meu menino de 25 anos. Mas você é a bebê da mamãe, a filhinha da mamãe. Ah, sempre vamos ser, né? Então, isso daí a gente já entendeu, já que sempre vai ser. E aí chega nesse momento, às vezes, de você dar um pouco de limite, de falar, calma, tá tudo certo. Já conseguimos executar algumas coisas sozinhos. Isso. Então, eu acho que muito nesse momento, e aí independente da idade, né? Acho que muito nesse momento de começar a construir essa autonomia própria, né? Pro adolescente, desse processo de criança para adolescência, é um período que ainda está em descoberta. E a adolescência é descoberta. São muitos momentos de descoberta. É você querer descobrir tudo, é você sentir tudo com muita força. Curiosidade, a intensidade. A intensidade. Muito intenso pra eles também, né? Exato, porque... O amor é tão intenso. Gente. Muito, porque você tá construindo isso. Mas é muito. Porque você personalidades, acho que é o momento de você se identificar na sua personalidade. É o momento do... Como que era aquele filme que você jogava água e o bichinho ficava... Tá bem agico. O Grammy. Porque eles eram tão... Eles eram tão fofinhos. Aí de repente você acorda. Em que momento eu dormi e acordei de repente? E a voz? Eu fico impressionada com a voz. Total, assim, eles mesmos. E aí as emoções ficam mais ali. A flor da pele, né? A flor da pele ficam mais evidentes. O corpo tá crescendo, e aí... As mudanças vão aparecendo. Total. E aí você vê um seu amigo... Essa fase, então, é assim... Por que eu não tô crescendo? Porque meu amigo já deu estirão. Meu amigo já deu estirão. E no esporte mais ainda, no esporte é mais demais. A quantidade... Olha, atletas que falavam assim, não, Fernanda, só vou melhorar quando eu crescer. Eu falei, não é assim. Falei, vamos com calma, você vai crescer, tá tudo bem, né? Já passou no médico, o médico falou que vai crescer conforme o tempo e tá tudo bem. Mas não, Fernanda, eu tenho que crescer agora. Eu tenho que crescer agora. A comparação deles é terrível. Então, é uma época que realmente é muitas oscilações. Oscilações de humor, oscilações de ideias. É você tentar identificar em qual grupo na escola você olha e fala, nossa, é aquele grupo ali que eu tô mais próximo, que eu me identifico mais. Então é um processo realmente até para os pais. É igual vocês falaram, difícil. Não tem manual. E olha, é assim, você criar um ser humano e educar um ser humano é um dos papéis mais difíceis. Com certeza. Porque toda hora você se questiona. Será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado?
É diferente da 1 mais 1 é igual a 2. Quando você tá falando de seres humanos. E as relações também que ele vai criando, né? Então, dentro do esporte ele tem uma relação, na escola tem outra relação. E aí, trazendo um pouco, né, como que os pais podem trabalhar esse momento, tanto da criança quanto do adolescente, às vezes é ter esse momento de escuta. Entender um pouco, estudar um pouco, às vezes, o que é o adolescente. Mesmo no momento que ele não quer se abrir, né? Porque eu acho que eles estão nesse momento de... acolher, né? Que eles não querem falar. Às vezes você quer ouvir, mas aí eu já fico bem nervosa já. Eu tô aqui na paciência pra ouvir. Você não quer... Mas por que você... Já quer arrancar a força, né? Então, aí entra naquilo, né? E às vezes ele só tá querendo começar a falar e você fala... E aí você Esse questiona, ano já matou e que mais? Aí você fala, você não quer mais me escutar. Então se você já não quer mais me escutar, eu vou parar de falar agora e não quero mais falar. E aí você fala, tá tudo bem, eu tô querendo escutar, eu só tô reforçando, né, alguma coisa assim. Mas eu paro então. E aí você fala. Então, é muito um momento de comunicação e às vezes trazer isso também pro adolescente, né, nesse processo de falar assim, cara, eu também tô aprendendo. Eu nunca eduquei um adolescente, ou eu já eduquei e ele era totalmente diferente de você, porque cada um vai ser diferente do outro. E uma personalidade totalmente diferente, umas ideias diferentes, porque gerações e gerações, mesmo que tenha 1 ano de diferença, são gerações diferentes. Gêmeos, né? Ela tem gêmeos. Mas cada um é água, outro é vinho, nada a ver um com o outro. É o oposto. E aí tem muito esse momento. Então, dos pais, aquela situação do acolher suas próprias emoções, porque às vezes a gente também vai ficar muito bravo com aquele ponto. De falar, olha, eu também tô brava hoje, eu também não tô legal hoje, então a gente não conversa. Pode ser? Amanhã a gente conversa. E ter esse tempo. E você acha que pode acontecer dele estar com essa confusão de sentimentos e de querer desistir do esporte? Ou dos próprios pais, que essa comunicação falha que acaba acontecendo, porque a gente não sabe como lidar também. E eu não sei, você acha que pode acontecer de atrapalhar deles desistirem nessa fase da adolescência, da cobrança do pai, da falta de comunicação? Olha, acontece e não são poucas vezes. Porque começa a se pressionar diante de um ponto de que, assim, eu preciso estar bem, preciso melhorar, preciso estar bem, preciso jogar bem. E aí o primeiro ponto que erra, eu tô falando agora de um esporte específico, mas no jogo, o primeiro passo que você erra, pronto, acabou. Não sirvo mais pra isso. Não sirvo mais pra isso, errei. Tem mais 43 minutos de jogo. Mas você fala, não, errei o primeiro passe. O que adianta agora? Eu errei o primeiro passo, não vai adiantar mais. E aí fica nessa baixa tolerância. Nessa baixa tolerância do erro. E a baixa tolerância do erro tem muito mais frustração. E aí pode vir esse pensamento de vou parar, eu acho que essa fase da adolescência, essa baixa tolerância, o nível dela é altíssimo, porque as emoções são muito, assim... E aí, muito extremo, né? Eu tenho uma amiga, Fê, que ela é ginástica rítmica, por mais de 2 anos. E aí, acho que o ano passado, a professora colocou ela em uma turminha que não era, acho que a que ela deveria estar. Acho que uma a menos, uma a mais, eu acredito. E ela se esforçou muito, muito, muito. E aí, simplesmente, não colocou ela no grupo ali. Esse ano ela falou pra mãe dela, não quero mais. Como assim, filha? Não quero. Ano passado me dediquei da minha vida. Eu fiz de tudo. E ela fez pouco caso de mim. Não consegui. Não quero desistir. Enfim, ela desistiu. Não foi E o que nós, pais e mães, né, a gente faz nesse momento que é tão... Porque a gente sabe que tem, tá? Mas tem que passar por esse processo que não é fácil. A mãe respeitou, tudo bem, filha. É isso que você quer. Mas esse é o cuidado, por exemplo, da subir de categoria. Precisa ter muito cuidado com essa transição de subir de categoria. Porque... Às vezes você acha que é uma coisa boa, porque tá subindo, nananã, né? E às vezes na sua categoria você é protagonista. Na categoria de cima, você não é. E aí, como você vai lidar com isso, né? De não ser essa... Não só isso, figura. Mas assim, o corpo muda. Principalmente na adolescência, o corpo de um menino de 15 anos é totalmente diferente do menino de 13. Verdade. O menino de 15, às vezes, é muito mais... né? Já é um homem. Já é um homem mais formado. O menino de 13 ainda tá formação. E aí um de 15 junto com uma equipe de 18, então nem se fala, porque os meninos de 18 têm outra conversa, têm outros papos. Então, esse cuidado com esse subir de categoria é muito importante.
Assim, muitas vezes a gente vê atletas que chegam no adulto cansados, já cansados porque Aceleraram tanto o processo deles, né? Dobrava muito as categorias, você fala, não dá. Não pode fazer mais isso. É bem perigoso isso também. Muito, porque a chance de lesão é muito maior, porque a chance de você ter um desgaste de treino é muito maior. Então, ter esse cuidado de subir a categoria... desgaste mental e físico também. Totalmente. Né? Uma questão, às vezes, é você levar o atleta para uma categoria acima para ele observar como que é. Uhum. Isso tá tudo bem. Esporadicamente, algo... Isso. Porque você começa a trazer ele para um ambiente para ele começar a entender como que é um jogo, como que é a diferença de jogo, como que é a diferença de estratégia. Mas você colocar, às vezes, ele como protagonista. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser um trabalho realmente de uma rede de apoio, muito bem feito, de questões emocionais para o atleta, porque chega no momento da categoria adulta, por exemplo, todo mundo tem gente muito mais velha e você não tem mais categoria para subir. Uhum. Você vai estar ali na categoria adulta, você vai estar na categoria do profissional. Falando isso que você tá comentando, você vê o Hendrick, né? Eu tava até comentando no trabalho essa semana. O Hendrick tem o quê? 4 anos de vida, assim, profissional mesmo, né? Mas estão exigindo dele tantas coisas, porque, calma, ele tem idade pra estar no sub-20, sub-17, né? Acabou de fazer 18 esse ano. Então tem muita coisa, mas essa aceleração do processo, aí entra naquele modelo que os pais falam, ó, tá vendo? O Henrique já com 16, já tava vendido. Você com 15, você já tem que estar alguém batendo. O pai e a mãe com 17, 18 não tava nem terminando. Entendeu? Né? Então, assim, tá muito perigoso, né? Essa questão. Comparações. Essa aceleração da iniciação, né, do profissional ali, tá algo que a gente tá todo mundo assim, calma, tá tudo certo. Tem cada coisa a seu tempo. Cada coisa no seu tempo, cada corpo também no seu tempo. E cada indivíduo a sua história, né? Não queira... E nessa maturação também, você precisa maturar, você precisa no desenvolvimento do atleta ali, questões emocionais, e aí às vezes você vai colocar um menino de 15 anos, né, num vestiário de meninos de 18 anos, a conversa é outra, o papo é outro, fica perdido, você não sabe às vezes como conversar, você fica um pouco mais, né, mais quieto, mais tem uma resenha que acaba frustrando ele, porque os garotos de 18, com certeza eles fazem uma resenha com os de 15 que acaba diminuindo eles também. Isso. Então isso aí já é um ponto negativo para eles. E aí você não aproveita. E aí entra naquele ponto de que assim, você tem que aproveitar passo a passo. Se você não aproveitar passo a passo, não adianta. Assim, tem um modelo de um atleta do basquete, se não me engano, que ele está até hoje, ele tem 30 e poucos anos. E quando você viu, assim, todo o desempenho dele, porque também tem essa tradição, vamos dizer assim, né? Essa recorrência de acontecer isso no esporte, de subir o atleta pra categoria de cima. Ok, mas até um certo ponto pra não deixar ele ali como protagonista. E a história era muito do pai do menino virar e falar assim, ele não vai subir. Ele vai ficar na categoria de baixo. Ele vai estar ali como o banco. Ele vai sentar no banco, ele vai observar, mas ele não vai ser protagonista. E o atleta tá jogando até hoje, assim, ele tá... E ele com 30 e poucos anos. Exatamente. Foi outra estrutura que ele recebeu. Outra estrutura. Então, é muito importante até pros pais, aí vem a ansiedade, as expectativas, de trabalhar esse ponto de passo a passo, de falar assim, tudo bem, agora tá acontecendo isso, você tá desenvolvendo junto com seus amigos. Lógico, se tem a oportunidade, às vezes, você vai sentar no banco do adulto, olha que legal. A estrutura e a mentalidade é tudo. Fê, falar uma coisinha que eu vi, não sei se está dentro do assunto. Meu marido estava comentando que tinha visto acho que foi uma historinha, foi algo real mesmo. Que o goleiro se machucou no jogo, e aí o garoto, acho que na hora do pênalti, e ao invés do garoto fazer o gol, porque o goleiro se machucou, o que ele fez? Ele chutou a bola não, nem chutou o pênalti. Ele só tirou a bola pra fora. Ele não fez o gol. Ele falou que não iria se aproveitar daquela situação, que o goleiro estava machucado, que não era justo. Então ele preferiu não bater o pênalti. Quem é que vai fazer isso, pelo amor de Deus? De 1.000, 2, 3 fazem isso. E é muito de como o atleta vê isso, né? Do qual que é a importância. Tem tantas histórias, assim, tão bonitas de
desse fair play, né? Dessa se colocar no lugar do próximo, É. sabe? Fer, olha, você vai ter que voltar aqui pra contar mais muita história pra Muito gente. gostoso. Porque Gente, assim, passou acabou. muito rápido. Verdade. Foi muito rápido, a gente podia ter ficado aqui mais 1 hora Nossa falando. consulta ia durar a tarde inteira. Então a gente queria aproveitar para agradecer tudo, que assim agradeço. foi Tá muito convidada legal pra voltar de novo. para voltar novamente, Isso. pra gente, né? Aí quem quiser também deixar aí uma sugestão pra Fer falar, aí fala pra gente que ela volta da próxima vez pra falar um assunto específico. E a gente queria que você deixasse uma mensagem pras mães e também deixasse o seu contato, as suas redes sociais. A gente só traz aqui gente que a gente sabe que agrega muito. A Fer já atendeu o meu pequeno, meu bebê, que agora não é mais bebê. Ai, não é mais bebê. E ajudou muito. Então, assim, ela pode ajudar também o seu, se você está precisando. Então, Fer, deixa aí o seu contato, sua mensagem, e, né, para o pessoal poder te encontrar. Bom, das redes sociais é Fer_Bolzan, tá lá no restrito, né? Mas tá aberto, tá ali conversando. Acho que trabalhar essa saúde mental, trabalhar esse processo, esse cuidado junto do atleta ali, do adolescente, do ser humano que tá em seu desenvolvimento, eu acho que é o mais importante disso tudo. Se precisar de um apoio, é muito importante buscar um acompanhamento psicológico com psicólogos, né, formados, com psicólogos especialistas na gente, área. não coach, que não tem nada Cuidado com os de coaches da vida. informação. Até porque, assim, você vai respeitar o ser humano em formação. Antes de ser psicóloga do esporte, eu sou psicóloga. Então, a gente estuda todo esse processo, a gente tem todo esse cuidado. Então, eu acho que o mais importante é isso. Se ter esse cuidado com o ser humano que está ali, você está trabalhando... Antes de ver o atleta em casa, você está vendo o seu filho. Então, antes dele ser atleta, ele é seu filho já. E ele sempre vai se tornar seu filho. Ele se aposenta do esporte, mas ele não se aposenta do filho, do papel do filho. Então, acho que esse papel ser muito importante, acho que é o mais, assim, esse processo é o mais importante ali, junto da criança, do adolescente, do adulto, né, de estar ali junto. Então, acho que esse é o papel importante, assim, do meu recado. Muito bom. Ótimo. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. E a gente vai finalizando por aí. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, a adrenalina.